pessoal! Será que vocês estão me ouvindo? Será que vai rolar essa live agora que o Instagram voltou? Será que ele voltou mesmo? Ou não? Só queria dizer que parece que até o Instagram está cansado, não? Já que o tema é cansaço. Vamos chegando. Oi, Dani! Tudo bem, Dani? Conta pra mim se você tá me vendo, me ouvindo, porque agora com essa história do Instagram ter ficado fora do ar, a gente já não sabe se tá rolando ou se não tá rolando. Não é? Ó, assim, ó, essa live hoje foi assim, certeira, porque veio junto com o cansaço do Facebook, do WhatsApp. Que pane. Não, gente, a gente vê como a gente depende dessas coisas. Muito bem, boa noite, Olha lá. triáticos! Ai, quanto tempo, não! Quanto tempo que a gente não tá por aqui, a Dani tá aí, a gente também, olha a dona Sandra, muito A bem. mãe. Isso aí, sua mãe, muito bem. Vamos ver aí se vai rolar, né, a estabilidade toda do Instagram, WhatsApp, Facebook hoje. Muito bom para a gente falar desse assunto. Tá um pouco instável, sim. Vamos ver se vai. Vamos tentar. Se não rolar hoje, a gente transfere a live para outro dia, retoma, mas vamos tentar hoje, né? Eu tava falando, né, que vejo que o Instagram tá cansado, entendeu? É isso, até o Instagram cansou. Resolveu tirar um tempinho para ele, já que o nosso Exato, tema é cansaço. exato. E aí, muito legal, né, perceber hoje, segunda-feira, né? Não sei vocês aí que estão aí, como é que vocês estão sentindo isso tudo, mas muita gente na segunda-feira já falando, né? Tô cansado, parará, parará. E aí, eu acho que uma reflexão legal da gente fazer, antes da gente começar a falar aí, né, Laís, sobre essa questão toda do cansaço, uma reflexão Uhum. legal da gente fazer ficamos, que 5 horas, eu acho, sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, e será que as pessoas pararam para perceber se elas estão mais descansadas depois desse período, né, sem tantas redes sociais? Será que elas perceberam um certo respiro, uma certa folguinha assim do psiquismo sem tantas redes sociais? Acho que fica o convite dessa reflexão. Cansou. Descansou ou cansou mais? Ou ficou no estresse, né? Tá Exato. caindo, Tá, rei. tá caindo, Rede? Tá caindo a conexão? Tá, vai estar instável, né? Eu imagino. Ai, é, O que fazer? O que fazer? o que fazer? O que fazer? Começamos o papo ou não? Ou a gente transfere? Eu acho que as pessoas não conseguem entrar e também não conseguem participar, ficar caindo vai ficar complicado também, né? Olha, já caiu mais alguém aqui. Ó, só tá a Dani, a Regi e a dona Sandra que está por aí. Sim, 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 o que, Regi? Conta pra nós, sim, o quê? Sim, está caindo, sim, está ruim, sim, transferimos. Tô achando que essa queda. Desculpa, gente. Mas Tô achando que essa estou achando que queda. essa queda das redes sociais foi tudo a armação de vocês para dar essa introdução, hein? Lógico! Ah, lógico. Depois de tanto tempo sem live, a gente queria dar uma introdução assim, Lógico. assim, A gente tinha que fazer uma live espetacular, assim, com bastante fenomenal. emoção, né? Lógico, uma live com É. emoção. Nós que pedimos aí. E aí, Dani, você tá cansada? Como é que você tá? Você tem sentido? A Rede que tá aí também. A Sandra, quem quiser contar, conta pra nós aí. Vocês estão cansados? Como é que vocês estão? A gente tem ouvido muito isso, né? Das pessoas estarem Temos cansadas. bastante, bastante. Acho que quando o pessoal vai falando, vai entrando também, nessa época já era um pouco natural a gente estar um pouquinho mais cansado, assim, de algum modo tem uma espera
chega no final do ano, parece que vai acumulando, né? Somado a isso, nesse momento atípico que a gente está aí, né? Que não acaba nunca, mas já está acabando. Tomara que sim. Tem-se agora uma nova síndrome, né? A fadiga pandêmica, né? A fadiga da pandemia, né? A gente tem até uma síndrome nova, chique, né? O nome da pandemia, que é exatamente para Não tinha ilustrar. como não ter. Não tinha, tem que ter, né? Temos que Tem que colocar ter. aí patologizar as coisas. Mas é verdade, tem toda uma fadiga que a própria pandemia traz, né? A dificuldade das pessoas de tolerar isso tudo, e aí a gente vê o povo dando uma de louca, né? Dando de louco e saindo e tocando terror e parará, parará. A gente viu muito essa coisa, que é esse lado de desistir do autocuidado Uhum. e todo o estresse que o isolamento social traz, né? A Jéssica tá aí, a Luciana tá aí, muito bem. Jéssica, não sei qual Jéssica é essa, Jessiquinha, enfim. Enfim, o Marilinha pessoal tá está assistindo. entrando. Tá assistindo. Aí, tá entrando. Aí, Gente, tá que bom, aparecendo parece que. uma É. notificação maior esquisita para mim aqui, que eu nunca tinha visto essa notícia, essa notificação que apareceu aqui da Marília desse jeito. Instagram tá bem doidão, mas acho que o pessoal tá aí, gente. Vocês Comenta vão com a falando pra gente. gente. Só Se a comenta gente se tiver. tá ok. A Regi falou que É, estava instável, que os comentários que os comentários não estavam vindo, mas vocês estão aí, a Ju tá aí, enfim. vai dando uma aquecida também. Quem sabe aquecendo, esquenta. O negócio Laís, você não é da vai. época da televisão a válvula, Laís. A sua televisão não teve que esquentar. Na minha infância, a televisão era válvula, tinha que esquentar. Acho que a gente vai voltar para esse momento. Ah, parece que sim, viu? Olha, hoje pelo menos o negócio tá meio esquisito, né? Tá assim. Então, como é que você fala? Os jovens o quê que era? Jovens místicos? Jovens Jovens místicos místicos. dirão que é o Mercúrio retrógrado, Mercúrio entendeu? Que fez tudo isso retrógrado. com a gente. Mas vamos lá, então, vamos Luciana, falar? você mandou dois joinhos, quer dizer o que é isso daí? Que você está de olho, que está tudo bem, que está tudo certo? Vamos desenvolver aqui, desenrolar um pouco a conversa sobre o cansaço? O Ó, que gente, fazer? se tiver muito instável, vocês, sei lá, alguém dá um jeito de avisar a gente, que aí a gente Liga no transfere Telegram. essa conversa para outro dia. Não dá para ligar pro Telegram, né? Mas aí a gente transfere para outro dia a conversa, tá? Mas vamos começar, então, falando um pouquinho sobre essa história do cansaço aí. O que é esse cansaço? É cansaço real? É esperado? Não é? É o momento que a gente Época da tá? pandemia. É por causa da pandemia? É porque é a época do ano? É o quê? O que é esse cansaço? Todo. Chique. A Lu falou que tá ok, então vamos seguir. Bora lá, então. Por que vocês acham que a gente tá tão cansado? Porque a gente está na pandemia ainda, porque a gente está no fim do ano, porque agora tudo abriu e a gente ficou todo mundo quieto e fechado e agora a gente vai no shopping. Essas são coisas que eu É, ouvi de pessoas que mais próximas é, me falando. Nossa, fui no shopping, fiquei morta de cansado. Antes eu passava 6 horas andando no shopping, andei 2 horas no shopping e quase morri. Pô, então tá tendo um efeito bom isso. Tá conectando um É, pouco mais, assim, percebendo, mas que é isso, né? A gente foi para tinha um hiperestímulo, foi para uma falta de estímulo, e aí agora volta de um jeito isso. diferente, né? Como se Um, hi- adaptar. um hiperestímulo que fez com que as pessoas se desconectassem completamente delas e de tudo, né? Aí a gente vai Uhum, lá para o uhum. outro extremo, todo mundo fechadinho em casa, e agora esse momento de voltar a sair. Luciana falou, né? Parece que está tudo muito mais tenso. Sim, Sim, tem uma sim, tensão disso tudo, com certeza. Mas, tem. Laís, conte Hum, para nós. Esse hum. cansaço, ele é de agora? Ele já Responda. existia? Responda. Então, a gente estava pensando nisso, né? Então, assim, tem uma parte que é da época do ano, né? De um acúmulo e tudo mais. Mas se a gente for pensar, quando chegava mais ou menos nessa época, já estávamos cansados. E existe um cansaço que tem se acumulado ao longo dos anos. E é um cansaço
que a gente vai olhar, tem uma parte física, porque o corpo está cansado mesmo, né? Já muitas atividades, muitas coisas, vai acumulando. Tem uma parte emocional, onde a gente tem que lidar com muitas questões. Mas tem uma parte ambiental, né? Hoje a gente está passando por toda essa instabilidade que a gente não esperava, mas antes já existia uma parte ambiental que influenciava no nosso cansaço. Que a gente Olha que fazia essa legal. leitura. Olha que legal que a Dani tá contando para nós aqui. A gente quer fazer tudo ao Manda. mesmo tempo. Trabalhar, ficar ligado nas redes sociais, dar conta da casa, dar atenção para as pessoas e a gente cansa. E a gente sabe disso e continua no ciclo. Aí a gente Boa, soma esse Dani! ciclo, um inverno super quente, noite que a gente dorme morrendo de calor, com a janela aberta, com luz, aí a hora que a gente acostuma a dormir com o ventilador, na noite seguinte então puxa do frio, a gente tem que puxar a coberta, desliga o ventilador, isso atrapalha a noite de sono, né? De dia tá frio, depois tá calor, toda essa mudança Meu climática, Deus, né? É ter que dar, nem dormindo você pode ter descanso, né? sossego. E Sossego, tem que é. fazer, e tem que dar conta. E agora tudo voltando, eu tenho que trabalhar muito mais. Afinal de contas, se eu quero, eu tenho que fazer. E eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir, eu tenho que Eu tenho que cuidar, dar eu tenho que conta, educar tem os que dar meus filhos, conta. tenho que dar conta. E se eu não puder ir na É. academia, agora eu tenho que ir, porque se eu engordei na pandemia, assistindo as lives sertanejas, tomando cerveja e comendo, pedindo iFood, né? E se eu engordei um monte, agora eu tenho que emagrecer. É, agora é hora de correr atrás, né? Entrar na Uhum. rodinha de novo, na rodinha do hamster ali, ó, né? E é isso mesmo, Dani, mandou bem, porque a gente tem que olhar para a sociedade que a gente está inserida, né? E aí, hoje, a gente fala muito de uma sociedade de desempenho, que é isso, é o desempenho. A gente tem que dar conta, a gente tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer cada vez mais e cada vez melhor. E aí você vai ouvindo do pessoalzinho que tem aí as frases prontas, que que só depende de você, né? Só depende As de pessoas você. acham, Então, assim, as pessoas acham que eu tenho raiva dos coaching. Eu não tenho raiva dos coaching, entendeu? Eu acho que um bom profissional, bem formado, que é coaching, legal, show de bola. A gente tem parceria com a Dani, maravilhosa, que é Nutri e coaching. em Então, coaching, assim, temos excelentes profissionais bem formados que sabem até onde vai, né, o limite da sua profissão e, enfim, tudo isso. O problema é exatamente esse, o povo por aí dizendo, você tem que fazer, você tem que acordar às 5 da manhã e produzir até meia-noite e fazer, e não sei quantos caras, não sei quantos mil, e não sei quantos isso, não sei quantos... Sem limite. pois é. Porque aí, o só depende de você, te joga num lugar de um poder, né? Então, além de ser uma sociedade desse desempenho, só depende de você. Então, você tem o poder. Você tem o poder de fazer tudo. Se você não conseguiu, né? O corpo dos sonhos ainda, o ideal, se você não conseguiu a casa que você quer, se você não consegue viajar para Maldivas, é porque você não fez a sua parte, é porque você não Suficiente. fez o suficiente, você tem que fazer mais, 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 mais. E aí, então, bom, se tudo depende de mim, então eu tenho que fazer projetos, ter iniciativa, me motivar, eu preciso de Põe em prática. motivação, pôr em prática, vamos lá, só depende de mim. E isso é uma grande de uma mentira, né? Porque não Isso, depende só de você. isso vende muito, muito. Porque é a solução rápida, a solução Uhum, mágica, né? E todo mundo uhum. quer uma solução mágica e uma solução rápida. Então eu vejo lá um profissional, ou nem é profissional, enfim, a pessoa X lá postando e dizendo: você quer, você pode, você consegue, você faz. Claro, eu vou comprar o produto, eu vou lá, eu vou seguir os passos, eu vou fazer. Algumas pessoas de fato motivadas fazem, porém, a Uhum. grande maioria das vezes eu não consigo. E aí é porque eu não tentei o suficiente. É, a culpa é minha, né? E aí é isso. Então eu não tentei o suficiente, eu tenho que tentar mais. E aí a gente vai tendo o que hoje está ficando muito nítido, mas que já existia antes da pandemia, que é o surto, né, de burnout, de depressão, de hiperatividade, né, que são as doenças, suicídio, né, que são essas Depressão, doenças, né, ansiedade. depressão, claro,
são as doenças associadas a esse excesso de desempenho que virou a nossa sociedade, que é esse lugar do empreendedorismo de si. Então, antes você trabalhava ali, você tinha o seu patrão, então a responsabilidade era dele, a sua responsabilidade ficava dividido. Muitas coisas ficavam nítidas essa separação, onde o que dependia de você e o que não dependia. Agora, você pode trabalhar, ter o seu patrão, mas você pode ser empreendedor também. Então, por que você não está sendo empreendedor? Por que você não abriu lá o seu negócio? Só depende de você. Você tem que ir, você tem que fazer, você tem que dar conta, você tem que ser o seu patrão, o que faz tudo, né? O que resolve problemas. E a gente tem um limite. Você tem que dar A conta gente de tem um toda limite. toda a cadeia de produção, né? Então, antes você era o dono da empresa, você pensava para os seus funcionários executavam. Agora não, agora você tem que pensar em tudo. Você tem que ser o dono da empresa, você tem que ser o funcionário, você tem o escritório de contabilidade, você tem que ser o pessoal da limpeza, você tem que fazer tudo. Lá, você está Uhum. propositalmente meio de lado, assim, na cama. Aê, aê. Eu Eu não tava tenho toque. saindo, gente! Tava Você tá indo saindo pra embora, cá, fugindo da live? fugindo da Porque você tá live. Ai, cansado, chegando você tá querendo cansada, eu tô encostar aí na cansada. Eu parede? vou deitar ali no meu colchão. Eu vou deitar no meu colchão ali, boa. Exato, tô achando, viu? Olha, a gente está falando, né, que ela se cobra o tempo todo, né? E Uhum. a Dani tinha falado, né? A falta de sono acaba com a gente. Agora, quem que dorme com Com tanta tanto só cobrança? depende de você, tanta cobrança, tanto desempenho ali, né? Fica difícil mesmo. Porque é isso, jogou de volta, jogou ali nas suas mãos e aí é vendido isso. É vendido duas coisas, é vendido que só depende de você, é vendido a meritocracia, porque é isso, você tem méritos, então você vai conseguindo, você chega lá. E deixa de incluir nessa história tudo aquilo que não depende de você e que muitas coisas não dependem de você, né? Então, como o seu cliente vai chegar não depende de você. Como você vai dormir, muitas vezes não depende de você. Você quer deitar, você quer dormir, você quer ter uma boa noite de sono e acordar bem no dia seguinte, não depende de você, né? Uma Tem um parte sim, mas às vizinho, vezes você faz tudo e não. Às vezes você tem um vizinho lá que vai atrapalhar seu sono, tem uma às vezes você criança tem que. filho que vai acordar. Então, assim, tem muitas coisas que não dependem de você e que não importa o que você faça, não vai dar, né? Mas com essa sociedade, nessa história, Tem, primeiro que tem começou. uma. Tem uma questão biológica, tem uma questão de aptidão, tem a questão do corpo, né? Algumas pessoas têm uma forma de funcionamento com mais habilidade para uma coisa, mais habilidade para outra, então isso também faz muita diferença, né? Uhum. Ok, se você quer, você consegue parar para, mas eu não tenho habilidade para isso, é mil vezes mais difícil para mim do que aquele que é muito habilidoso. É. E aí vira uma guerra sua com você mesmo. Pensa nisso. É você guerreando com você. E aí é interessante porque quando a gente vai no empreendedorismo da gente mesmo, né? Principalmente porque aqui é a imagem, então você que faz sua imagem e tal, você parece que você tá livre, porque afinal de contas só depende de você, então você tá livre para fazer suas escolhas. Só que não, porque aí você entra numa outra coerção, né? Você entra num outro lugar onde você vira escravo de si, porque você tem que fazer tudo do melhor jeito e tudo o mais rápido possível e tem que responder, né? Uma das outras das coisas que acontece é você tem que ter opinião para tudo, você tem que responder rápido, né? E muitas coisas não depende de tempo, depende de uma coisa muito importante que a gente não está tendo, e que aí a gente vê o efeito disso, inclusive na alimentação, que é a capacidade de absorver as coisas. E a gente perdeu essa capacidade de absorver as coisas, porque a capacidade de absorver as coisas demanda tempo, não é rápido. E por que eu tô falando que isso acaba chegando na alimentação? Porque a gente vê muitas intolerâncias alimentares, cada vez mais, justamente porque para eu não ter intolerância, eu preciso dar conta de absorver aquilo. E não tem tempo para isso. Eu preciso absorver no sentido de pegar, olhar,
perceber que tem diferença, né? E aí o que eu absorvo, o que eu vou rejeitar. Então isso demanda um tempo que a sociedade atual não permite, porque é isso, é a lógica do desempenho. Então a gente E sempre tem que tem que ser estar fazendo rápido mais, e tem mais, que ser para mais. ontem, né? Tem que ser rápido, tem que ser para ontem, cada vez mais e cada vez mais intenso. E aí a gente vai para um lugar da sociedade de desempenho, que é o resultado da sociedade de desempenho, na verdade, né? Que é o doping, porque aí então eu preciso me dopar. E para dar conta desse ciclo, esses tempos atrás eu ouvi uma frase de uma super influenciadora falando: bom, depois dos 30, se você não toma um remedinho ou outro, você não chegou na vida adulta. Né? Porque é isso, depois dos 30, você tem que estar tomando algum medicamento para dar conta, porque senão você não dá conta. Que triste, né? É, que triste, porque é isso, se você cai nessa roda do desempenho, vai precisar se dopar cada vez mais. E aí é muito doido, porque é você querer ter um desempenho na sua vitalidade, né? Se dopando. Uhum. E aí você acaba se perdendo, porque tem um limite, né? O corpo não é uma máquina. Se fosse uma máquina, ok, mas não é. Então, a máquina ela não dá conta de fazer esse processo que a gente está falando, de absorver, de rejeitar aquilo que não é bom, aquilo que não está servindo. Então, a gente vai vendo o quanto isso vai levando para esse lugar das intolerâncias alimentares e das intolerâncias emocionais, né, com o outro, porque vai É. ficando difícil a gente reconhecer o que é diferente, porque a Isso que gente você não está tem tempo. dizendo, né? Sim, a pergunta da Ju aqui faz muito sentido, né? Ela está falando assim, o cansaço mental afeta até que ponto o físico? Ela está dizendo, devido ao estresse do dia a dia, chegamos em casa só querendo banho, janta e cama. E isso acaba virando desculpa para o sedentarismo. É um círculo aí vicioso. E o quanto esse estresse, esse cansaço, isso tudo vai, de fato, influenciando o corpo, né? Vai influenciando né, a saúde. Então, influencia, porque a capacidade, a gente precisa trabalhar ou fazer as nossas tarefas e a gente precisa da pausa para absorver. Acontece que a pausa para absorver, ela virou um desempenho também. Porque na minha pausa, eu tenho que fazer coisas que vão contribuir para o meu trabalho, ou para minha casa, ou para o meu corpo. Então a Eu tenho que pausa virou uma ler obrigação. ler tais 30 livros, livros, 30 livros, eu tenho que 30 assistir não sei quantas, livros, eu tenho que estar por é dentro da série X que está passando, eu tenho que isso. meditar, eu tenho que, né, comer de tal forma. Exato. Então, assim, vira uma obrigação de descanso para produzir, para ter um desempenho. Não uma pausa da absorção que a gente está falando, que é de um lado de um contemplar, que é de um lado de parar, sentir, absorver aquilo, rejeitar aquilo que não é bom, né, que não está funcionando. Quantas vezes, às vezes no final de semana você quer ficar em casa, você não quer ver ninguém, você não quer falar nada. Aí você fala, nossa, mas não, né? Mas eu combinei com fulano, com ciclano, com beltrano, ou eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ou eu tenho que arrumar minha casa, arrumar os armários, tá uma bagunça, e aí é na minha pausa que eu tenho que fazer isso. Então, tudo vai virando uma obrigação, uma tarefa. É, e mesmo que Ou não eu tenha tenho que combinado, descansar. e mesmo que não tenha combinado com ninguém, você se cobra de ter que combinar com alguém alguma coisa, porque todo mundo está fazendo tal coisa, está indo no barzinho X, está fazendo coisa Y, e aí você se cobra disso, né? A gente está falando Uhum, assim, Deus meu, vejo isso com amigas jovens, não conseguem dar conta de tudo. E aí ela tem uma pergunta, o uhum, pânico deve vir disso, né? Não necessariamente, Regi, o pânico, o síndrome do pânico tem várias outras questões, mas isso também vai estar relacionado. Agora, é interessante essa sua uhum. fala, né? Amigas jovens não conseguem dar conta de tudo, né? Então, quem é jovem tem que dar conta de tudo. Agora, o que é esse tudo, né? Atualmente. Uhum, uhum. Então, é isso. Quando a gente fala dessa capacidade de desempenho e da absorção que a gente está falando, é justamente olhar
tudo isso que eu tenho que fazer? Como é que eu vou organizar isso, né? O que eu vou conseguir absorver de tudo isso e o que eu vou ter que rejeitar de tudo isso e dizer não, não, isso agora não vai dar e tá tudo certo, porque a gente tem uma capacidade de absorver, um limite, né? Uma capacidade de limite de absorção. Eu Com não tudo, né? vou, No seu eu corpo não é vou isso. ler Se 30 você livros. você não vai absorver. O corpo é assim, né? Quando você come em excesso, você tem um mal-estar. Porque o seu corpo está dizendo, olha, foi demais e você vai ter que rejeitar isso. Emocionalmente também acontece isso. E a gente vai vendo pelas doenças que vão aparecendo a partir disso, dessa desconexão. Onde eu quero absorver tudo, eu tenho que absorver tudo. Quem disse que você tem que absorver tudo? E quem disse o que você tem que absorver? Que na verdade é o seu corpo, é o seu organismo, é a sua vida, é a sua história, que é diferente da história do outro, né? E que aí é interessante, Do só organismo deixa do eu outro. essa história da diferença, o quanto isso faz diferença, né? Isso é importante, porque vai deixando de existir essa alteridade que a gente fala, que é a diferença entre o eu e o outro. O outro é alguém diferente. O organismo do outro absorve de uma forma e rejeita de uma forma. O meu organismo absorve de uma forma e rejeita de uma forma. E eu preciso aceitar isso, eu preciso entender, eu preciso saber, eu preciso ter o autoconhecimento. Porque isso vai refletir diretamente na minha relação emocional ali com o outro, com o meu parceiro, com a minha parceira. Porque se eu não reconheço essa diferença, eu não reconheço essa alteridade, a existência do outro, né? Eu fico numa relação narcísica. Só funciona o que eu absorvo, só funciona o que ele absorve, o que ele quer, o que é bom para ele. Então eu não consigo perceber essa diferença que existe do outro. E que eu tenho que absorver este outro de um jeito diferente, a diferença dele. Né? O que eu vou absorver deste outro, o que eu vou rejeitar deste outro, porque não vai ser bom. Então aí eu vejo que é uma relação, por exemplo, abusiva, uma relação que não é boa. Eu consigo perceber e falar, opa, não vou entrar nesse lugar, não. Agora, se eu tô num desempenho, bom, todo mundo tá se relacionando, então eu tenho que se me relacionar. Eu vou, eu não percebo a relação que eu tô. Eu não faço esse olhar para essa alteridade desse outro. Quem é esse outro que eu estou absorvendo, contemplando? Porque um relacionamento é contemplar, é você, nesse sentido, é olhar e ver o que eu vou absorver dessa relação? O que é bom desse outro? Onde a gente vai, né? Pulsar nessa absorção e onde não vai ser. É diferente, tudo bem, não é que eu estou excluindo, mas é que é diferente. Né? É diferente. E olha quanta coisa, né? Porque eu tenho que perceber a mim, tenho, né? É importante que eu perceba a É mim, que eu perceba importante. os É sinais do saudável. meu corpo. É saudável, com É certeza, é saudável. preventivo, é preventivo. É preventivo, preventivo. Eu tenho que perceber a mim, eu tenho que perceber os sinais do meu corpo. Eu tenho que perceber quando o meu corpo diz que eu estou cansada, que eu preciso descansar, que eu preciso dormir, que essa noite eu preciso, né, dormir mais cedo, ou que eu preciso me alimentar de uma forma mais leve. Então eu tenho que perceber um monte de coisa dentro de mim, perceber que eu estou mais ansioso, ou que eu estou mais tenso, ou que eu estou mais medroso. Então eu percebo tudo isso de mim. Eu tenho que Uhum. perceber aquele outro que é diferente de mim, com quem eu me relaciono. Então, perceber que, de repente, aquele outro está mais bravo, ou está mais triste, ou está, sei lá, comeu muito e está meio mal-humorado. Então, eu tenho que perceber o outro, eu tenho que perceber a mim. Isso tudo toma um tempo. Toma um tempo, com certeza, que é o tal do contemplar, né? O contemplar é isso. E tomar um tempo é tomar esse tempo de pausa. O contemplar é diferente do desempenho, porque o desempenho, ele não contempla. Ele não tem forma, ele é único. Eu estou aqui, eu tenho que chegar ali, não Faz, é faz, isso? faz, 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 faz. Até chegar lá, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar lá. Então tem um lugar obsessivo e linear. Agora o contemplar não. O contemplar, ele é uma dança, ele é um movimento. E nesse movimento eu preciso parar, absorver, rejeitar. Bom, para onde eu vou? Vou para lá, vou para cá. Opa, vou para cá. Né? E isso vai dando forma ao meu movimento como pessoa e ao movimento da relação. Vai dando forma para essa relação, vai dando sentido. E eu vou absorvendo, eu vou me preenchendo nessa relação com o outro. Agora,
O que que a gente vê nos relacionamentos? Que essa ótica do desempenho, pluf, obviamente, pulou para os relacionamentos, onde os relacionamentos se tornaram desempenho. Porque olha lá, ó, aqui, ó, na vitrine, né? E Uhum. opa, eu quero esse relacionamento aqui assim, ó, eu quero essa fotinha aqui assim, ó, eu quero desse jeito aqui assim, eu quero que a pessoa faça isso, fala aquilo, seja assim, ou seja assado. Só que aí eu chego para lidar com outro real, Isso. E o outro não e é. ele E não é. isso me cansa, né? Isso me cansa muito, porque esse outro não é aquele outro que eu achava que ele tinha que ser perfeito como das redes sociais. A gente está Uhum. falando aqui, né, da questão do cansaço, a Dani está falando, gente, às vezes eu pego meu dia de folga do trabalho para organizar a minha casa. Eu fico em casa e trabalho Hum. mais do que na empresa. E o detalhe é que eu nem tenho filho. Se eu tivesse, eu não daria conta, não. Então, assim, é muito cansaço, né? O cansaço está muito relacionado ao que absorvemos no dia a dia, com certeza, Ju. Então, Uhum. é muito complexo, né, a gente perceber aonde colocamos a nossa energia, como é que a gente descansa, aquilo que a gente investe, e aí isso vai para a relação, né? Eu estou muito Uhum. cansada, essa pessoa está do meu lado, essa pessoa não é perfeita, como a Flávia falou, né? A gente acha que o parceiro é feito de massinha, né? Então, eu não consigo moldar o meu parceiro para ele ser do jeito que eu quero, e aí eu vou ficar mais brava, eu vou, né, vou brigar, a relação vai ficar cansativa. É, porque assim, quando a gente vai para esse desempenho e a gente olha através daqui, né, como uma métrica, afinal de contas, tudo é métrica aqui no virtual, né? Eu olho para esse virtual e aí a gente vai vendo como esse virtual, a gente está falando que num relacionamento ou num lugar de absorção precisa da alteridade, ou seja, precisa da diferença, precisa do outro diferente. E quando a gente vai para o mundo virtual, a gente vê o quanto essa alteridade se perde, ou seja, essa diferença se perde. Por quê? Porque é tudo igual, é a mesma pose, é o mesmo filtro, né? É o Falando as mesmo. mesmas coisas, é o mesmo É, discurso, muitas é, vezes, é o mesmo discurso, né? e os algoritmos são inteligentíssimos. Se eu gosto de uma coisa, todo mundo vai falar aquilo que eu concordo, né? Claro, E é todo mundo claro. lançando o desafio, assista isso, faça aquilo, parará, e aí não sei o que lá, e compra meu Isso. curso, né? É tudo igualzinho. Tudo igualzinho, tudo igualzinho. Então não tem essa alteridade. Aí eu chego ali para me relacionar no real, eu não consigo lidar com a alteridade do outro. Não consigo lidar com essa diferença. Não consigo lidar porque aqui eu vejo que não tem, né? E aí eu não consigo lidar também por quê? Porque como eu sou empreendedora de mim mesmo, então eu tenho que pegar grande parte da minha energia e voltar ela para mim, não para o outro. Principalmente no narcisismo, que a gente fala, né? Tanto que a gente está nessa sociedade narcisista, que o efeito disso é essa sociedade do desempenho. Né? Uma coisa desdobrou na outra. Então, aí, que parcela sobra para eu investir ou estar disponível para digerir a alteridade do outro, a diferença? Ou quem esse outro é? Ou dar pausa para contemplar o outro, para falar: peraí, deixa eu ver que outro é esse. E Deixa eu perceber, absorver esse outro. perceber quem eu sou, saber quem eu sou, e conseguir Uhum, comunicar de tal forma que o outro entenda, né, a minha unicidade, e o outro uhum. comunicar para mim, eu ouvir, né, quem é esse outro que é diferente. Uhum. E é isso. Como é que eu vou saber quem eu sou se eu não pauso para me contemplar também, né? Uhum. Que é esse momento da caverna que a gente fala tanto do momento da caverna, que a gente precisa ficar sozinho, né? Para absorver as coisas do dia a dia, para digerir muitas coisas. Então, quando o outro está sozinho, ou quando você está sozinho, esse momento é importante, porque é esse movimento da pausa de você se contemplar também nesse sentido, de você organizar, absorver o que as coisas, né, como foi aquele dia. Eu sempre trago a imagem, né, eu lembro disso, eu lembro muito do meu avô, porque no final do dia ele parava, colocava a cadeira lá fora e ficava olhando, né? Ou ele olhava o movimento, ou ele olhava, ficava olhando lá o céu, né? Principalmente ele olhava o céu, era um momento contemplativo dele, era um momento onde ele absorvia as coisas do dia a dia dele, onde ele se organizava. Então a gente precisa dessa pausa real da contemplação da gente mesmo, para a gente poder se organizar e conseguir ter condições de contemplar o outro e contemplar todas as outras coisas, né? O trabalho, a relação,
com os filhos, né? E Saindo nessa, desse lugar da obrigação. e nessa sociedade que nos cobra o tempo todo, né? Qual o momento em que a gente fica em silêncio? Esses dias eu estava saindo da clínica, indo para minha casa pensando, o que a gente faz quando a gente está em silêncio? Né? Porque você não vê uma pessoa parada quieta sem mexer no celular. Nossa, super, super. Ninguém E fica isso é quieto. muito doido. É. Tá sempre no celular, né? E às vezes não é nem sozinho. Você sabe que às vezes você vai olhando assim, você anda na rua, às vezes você passa na frente desses barzinhos assim, você vai vendo a galera assim, na mesa, um monte de gente junto, assim, né? E cada um no seu celular. Isso. Você fala, mas Mas aí até se pensa, cadê bom, a contemplação? essa pessoa está no barzinho, está com um monte de estímulo, parará, parará, tá vendo lá, né? Tem pessoas. Agora, aquele momento que você está sozinho, sozinho, seria um momento que você descansaria um pouco, contemplaria, Uhum, você está no celular, estímulo, 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 o tempo todo. O tempo todo você uhum. está fazendo associações, né? Isso é extremamente cansativo. Super, porque é isso, é o excesso, né? É o excesso que vai culminar numa doença, né? Num desgaste, porque a gente não é uma máquina. A gente precisa dessas pausas contemplativas para conseguir absorver as coisas. E aí, quando a gente fala que isso vai, tudo isso acaba pulando para as relações, é porque aí a relação vira um desempenho onde tem um cheque que tem que se ter, que tem que se ser. E muitas vezes essa questão dessa capacidade de absorção, que é a pausa, sabe, para absorver essa pessoa, não existe. Por quê? O que a gente vê hoje? Antes tinha até as relações casuais, né? Tinha até, saiu com aqui, eu tô ali, tá, os contatinhos todos. Hoje a gente escuta assim, eu escuto muito assim, às vezes eu tô passando aqueles reels, eu vejo as pessoas falando assim, para me tirar de casa, tem que ser assim, porque olha, minha casa é muito maravilhosa. Tem Netflix, tem não sei o que, tem comida, tem não sei o que, nananana, então eu não vou me relacionar com você pra quê? Então, assim, o outro tem que sempre estar fazendo um outro movimento. Antes era um movimento de ter relações casuais, agora é assim, se o outro já me seguiu no Instagram, se o outro já mandou uma mensaginha, se o outro. E pronto, não preciso de mais nada, eu não preciso nem do encontro, eu não preciso nem da pausa para absorver esse outro, para saber quem ele é realmente, né? E E se estou. digerindo tudo isso e Isso. criando imunidade para se relacionar, Sim, né? sim. E se É. estou numa relação, absorver este outro de forma real, porque é tanta performance, né? Então aí É super. o sexo nunca realiza satisfaz, porque ele não é aquele sexo performance que eu vejo lá da blogueira X, da live Y, que faz não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Só que não tem tempo, não tem contato, não tem encontro, não tem nada disso. E aí, a relação disso tudo com o cansaço. Isso tudo cansa. Cansa muito, as pessoas não descansam, elas não se conectam, elas não respiram, elas não pulsam. Não, e aí o sexo vira obrigação também, né? Uhum. Mais uma obrigação do dia. Opa, e outra coisa que eu tenho visto muito também é os cheques do dia, né? Acordei, check. Fiz exercício, check. Jantei, almocei, check. É, entreguei o trabalho, check, check, check. Isso tá muito assim, principalmente nas últimas semanas. Uhum. Tá nítido, cada vez mais escancarado essa história do desempenho e cada vez mais estamos adoecendo, porque cada vez mais estamos ouvindo burnouts, né, depressões graves, porque é sempre o cheque, né? E é isso, e não aprofunda, porque para eu aprofundar, eu preciso da pausa, para eu aprofundar, eu preciso absorver, né? Eu preciso absorver, que é exatamente a absorção. Entende que assim, o desempenho acelerado parece que eu estou fazendo, mas na verdade eu só estou indo para uma hiperatividade de uma É multitarefa igual, que não está preenchendo. é igual o carro na subida, né? Que a gente taca o pé no acelerador e ele fica patinando e não sai do É, lugar, né? patina, 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 patina. A gente tem que desacelerar para conseguir sair do lugar. Porque Eu vou ler é lá. alguns, eu vou ler alguns Pode falar. comentáriozinhos aqui, senão vai passar, Tá, tá? A Regis falou assim, né? tá. E quando a gente trabalha com muitas pessoas e a energia parece ser sugada, assim, exato. A Flávia falou, entra no casulo para borboletar. Isso,
Porque a gente precisa fechar nesse casulinho, né? A Ju falou aqui, a Jussara, a cabeça nunca fica em silêncio, fica? Então, não é que a cabeça Uhum. fique em silêncio, mas a gente consegue modificar a frequência de pensamento. Porque igual o carro que a gente acelera, né, o nível, o ritmo de pensamento fica muito acelerado, é muito estímulo, né, para o nosso Uhum. organismo. A gente precisa parar um pouco com o estímulo. O avô da Laís, no exemplo que ela citou, sentado na cadeira olhando para as estrelas, pode ter certeza que a frequência de pensamento dele é muito menor do que o avô sentado na cadeira olhando o Instagram. Ele Ah, não é com vivo certeza. mais, mas enfim, né, o fluxo de pensamentos, né? A Uhum. Paula falando aqui, eu acho o cúmulo todo mundo na mesa ao celular, e isso acontece pra caramba, porque é muito melhor eu ficar no celular e sair um pouco do contato do que ficar no contato. Não, e é aquela loucura, porque você entra no celular, você entra aqui e você vai rodando, e é justamente a roda do desempenho, porque você roda, 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 roda. A hora que você vê, você fala, gente, eu tô rodando aqui, eu já não tô mais nem vendo o que que eu tô vendo. Não tô sabendo mais o que eu tô vendo, o que eu não tô vendo. Já parei de processar, de absorver há muito tempo. Que é esse lugar, né, que quando você vai para uma hiperatividade, para uma multitarefa, é uma, é uma forma passiva de fazer. Parece que é ativo, parece que o hiperativo ele está fazendo muita coisa, mas na verdade ele está numa forma passiva, porque ele está só indo na esteira, ele não tem a possibilidade de ser livre, de dizer agora não dá, de rejeitar, de falar não, agora é a hora da pausa, isso aqui não serve, isso aqui entra no cheque dos dias, tchá, 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 e aí não tem essa possibilidade de absorver, né? De absorver, de rejeitar, porque rejeitar é muito importante, né? Então, os estudiosos que falam muito desse movimento do desempenho, eles falam que a gente tem uma potência de fazer, só que se a gente fica preso nessa potência de fazer, a gente vai para o esgotamento, que é o que está acontecendo. A gente tem a potência negativa, que é a potência de dizer não, de rejeitar. E esse dizer não é a potência que dá o carregar, que dá a pausa, que dá a contemplação, que aí traz um cansaço de uma serenidade. Que quando você faz um movimento de um cansaço que você absorveu, é um cansaço diferente. Sabe aquele cansaço gostoso, aquele cansaço que preenche, que você fala, nossa, eu tô Ah, sereno, porque foi muito me bom. realizou. Aquilo, nossa, me realizou muito. Eu fui me sentir muito preenchido com aquilo, porque eu realmente fiz o movimento de pegar aquilo, fazer, absorver, rejeitar o que não era bom e agora é só integrar, né? E que bom, que gostoso. Então, a gente precisa, a pausa é essa potência negativa, que é a potência de dizer não, não quero, não vou, não dá, não rola, né? De rejeitar muitas coisas diante de tudo isso que a gente tem que fazer, né? E que é muito difícil, porque nesse lugar do positivismo, né, da positividade que a gente vê, Tóxica. só coisa boa, é, não tem o outro lado, que é o negativo, que dá o ponto disso. Então, o negativo é dizer não, não, não quero, não vou, não está sendo bom para mim, agora não dá. E olha como isso acaba indo para as relações, porque às vezes você vai indo para a relação, né, nessa política do desempenho, você vai deixando de dizer não para coisas importantes, né, para regular essa relação real. Exato. Eu tô sem relógio, porque, claro, o Mercúrio tá muito retrógrado, e aí o meu relógio parou, acabou a bateria dele, então eu tô sem Parou! relógio. Mas eu sei que a gente Ó, já nós passou temos aí uns 45 15 minutos de minutinhos. live. Isso, Já 40. foi mais aí do Sim. tempo. Então, assim, pessoal, não sei se vocês entenderam, se fez sentido, só dá um tchanã aí se fez sentido ou não. Eu vi aqui um comentário da Flávia, Dani, eu concordo, ó, que a Flávia é um caso à parte a ser estudado, mas, Flá, muito legal isso que você está falando, né? Que ela, a Flávia está dizendo, que ela fica no celular porque é menos estímulo. Então, numa mesa cheia de gente, às vezes sobrecarrega ela. E esse é o momento do casulo. Então, para você, nesse caso, e para algumas pessoas também, este momento de ficar no celular é um momento de descanso. É um momento de Uhum. absorver de alguma forma, porque aquilo lá fora está sendo excessivo. Então, numa mesa com muita gente está sendo excessivo, vou jogar paciência no celular um pouquinho, porque isso vai me descansar um pouquinho. Fala, Laís. Uhum. Isso, mas é consciente? É consciente, né?
nesse sentido de é isso, você sabe por que que você está fazendo isso, você sabe o Faço como um efeito recurso. disso, Isso. né? Estou fazendo isso como um recurso porque isso é importante para mim. Então, eu estou fazendo esse contraponto entre absorver e rejeitar, absorver e rejeitar. Então, porque isso está sendo bom para mim. Eu não estou numa esteira, onde eu estou aqui, né? Ou eu estou ali olhando para o outro e na verdade eu nem estou ali, nem estou ouvindo, nem estou, sabe? E é isso que a gente está percebendo, principalmente agora nessa época, essa grande dificuldade de absorver, né? Também de ouvir o que o outro tá dizendo, de conseguir estar presente ali, né? Exato. Se conhecer, se perceber, realmente, Flávia, o que para uns o que para uns é overdose, para outra é respiro e vice-versa, com certeza. E isso precisa ser consciente. A Paula falou aqui, excelente explicação, que legal que você entendeu, que foi claro, esclarecedor, enfim. Flávia falou que ela está cansada real do céu, já está deitada prontinha para dormir com as galinhas. Isso, exatamente. Então, Que assim, ótimo! chega, né? Chega, eu vou dar limite. Agora é meu tempo de absorver. Mas num excesso de performance, eu não posso dormir cedo. Eu tenho que ler mais um livro até a hora de dormir. Uhum. E aí a gente vai passando por cima dos nossos limites. Sim, Mercúrio deve estar retrógrado, como diria o jovem místico, ou sei lá o que aconteceu. A Paula botou que acabou a bateria do carro dela hoje. Então, o negócio tá Ixi, zoado, né? hoje tá atípico o Tá. Dani falou negócio. que foi excelente, meninas. A Rede falou maravilhosa. Pena que não podemos falar em áudio. Manda áudio pra nós depois, então, Rede. Então, Manda, assim, manda, a gente gosta. exato, com certeza. Manda coração, manda áudio, manda essas coisas que a gente adora, né? Que é ter um pouco a Manda rotina de live para vocês. alguém, mande a live para alguém que Isso. precisa. Compartilha essa live com Compartilha alguém. esse conhecimento, Exatamente. Para que né? as pessoas percebam que muito do cansaço não está relacionado com você é fraco e não consegue fazer tudo, Uhum, né? uhum, Está muito mais relacionado com este movimento de separar, de parar, de respirar, de dizer não, de perceber o limite, de ouvir uhum. o corpo, de ouvir o outro, de contemplar, né? Exato. Olha, a Regi falou que mandou vários corações. Regi, eu não recebi nenhum. Eu que adoro os É, aqui não corações, o apareceu. Instagram não entregou nenhum coração hoje, mas tá tudo Nenhum bem, eu coração para entendo. você, tá? Nenhum Você coração que para ficar adora feliz. receber corações. Flávia falou em caixa alta, adorei que as lives voltaram. Regi, adorei que vocês estão tão... Muito Ah, obrigada. Olha, a gente foi muito guerreira de encarar essa live hoje, viu? Porque 5 fomos, minutos vai. antes de começar, a gente falou, não vamos fazer, vamos remarcar, vamos deixar mais para frente, parará, parará. Que bom que deu certo meio ali, né? Por exemplo, eu olho aqui, tem 4 pessoas assistindo. Tem bem mais. Mas o Verdade. Instagram tá mentindo, Tem agora bem tem mais. Aqui para mim 10. tem 10, né? Isso, tem É. 10, tem hora que aparece isso aqui. Ele tá assim, fanfarrão como sempre. Mas foi ótimo estar com vocês. Como sempre, a nossa ideia é sempre descomplicar a psicologia. Esperamos que a gente tenha, espero que a gente tenha conseguido descomplicar um pouco, explicar um pouquinho mais sobre isso, esse tema que é tão importante. E aí, como sempre, vai ter caixinha lá, mandem perguntas pra gente, mandem conteúdo pra gente, compartilhem, ajudem aí a gente a, né, a trazer Uhum. mais pessoas aí para acompanhar. Até travei porque a gente falou mais de 29. Pensa só. Tá muito louco esse Instagram. Esse Instagram tá muito doido. A Paula falou, até mais meninas, obrigado. Nós que agradecemos de ter Até você aqui com mais. a gente. E a Lúcia falou, tá muito esquisito hoje o funcionamento das redes, tá tudo muito esquisito. O Rafael entrou agora, a gente já tá encerrando a live. E é isso, vai ficar Uhum. salvo, talvez, por 24 horas, não sei ainda. Né, Laís, você sabe responder isso? Não tenho a menor ideia. Estamos Então, voltando está bom. agora. Aliás, eu tenho que Isso, tomar estamos cuidado indo. aqui para não excluir a live, né? Ai, meu Porque Deus, mudou porque as toda coisas. a minha interface aqui, mudou inteira aqui do Exato. Então negócio. fica. Gente, se a Laís não excluir, vai ficar salvo um pouquinho. Senão a gente vê o que faz. E é isso, foi ótimo, né? Estamos retomando aí as lives, vamos ver a periodicidade, vamos conversando um pouco mais por isso. Por quê? Porque nós vamos absorvendo, parando, Nós vamos pausando, observar. percebendo, absorvendo, para que não seja Sim, cansativo para ninguém. Foi ótimo ter vocês exato. aqui, uma excelente noite. E, claro, fiquem com o meu caloroso abraço. Beijo, gente. Boa noite. Boa semana contemplativa para todos. Isso aí, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.